O Banco do Brasil decidiu diversificar e vai investir até 500 milhões de reais em startups, mas seria essa realmente a alternativa para melhorar os lucros do banco? Uma coisa é certa, o Bradesco enxergou uma lacuna no mercado e está pulando para pegar a liderança. E a Vale continua valorizando e outras empresas mineradoras também, porque o minério de ferro está subindo com a proposta da China de reduzir as taxas portuárias. Ou seja, não é mais só promessa não. E vamos dizer adeus à Neo Energia, porque ela deve sair da Bolsa de Valores com uma OPA bilionária. E é claro que vamos tentar entender como aproveitar isso. Já a Aura Energia está trazendo uma excelente notícia, dizendo que vem aí uma nova recompra de ações, com as ações valendo R$ 12. E vamos ver também qual o fundo imobiliário que está comprando 14 agências da Caixa e do Santander por 140 milhões de reais. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipada no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos falar a respeito desse assunto importante a respeito do Banco do Brasil. Afinal, precisamos entender se isso é um gasto ou uma estratégia de sobrevivência do Banco do Brasil. Ele está abrindo a carteira e decidiu investir 500 milhões de reais em inovação. Seria esse um investimento inteligente? Então atenção se você é acionista. O Banco do Brasil decidiu dobrar a aposta na modernização. O banco anunciou que vai ampliar na BB Ventures ou BB Ventures, sendo que essa empresa aqui é o braço de investimento em startups do Banco do Brasil. E a meta aqui é clara, então é chegar aos 500 milhões de reais para aportes em negócios inovadores em 2026, ou seja, 300 milhões a mais do que o previsto atualmente. E o foco realmente mudou. Agora, além das soluções financeiras puras, o banco quer investir em startups de bioeconomia e a ESG, que é ambiental, social e governança, e também de DEI, que é a diversidade, equidade e inclusão. Temas bem diversos que o banco está buscando investir. Inclusive, o diretor de negócios do Banco do Brasil, o senhor Rodrigo Vasconcelos, diz que o objetivo é gerar valor por meio de soluções inovadoras, que estão alinhadas à estratégia de negócios do banco, mas também às transformações do mercado e às demandas apresentadas pelos clientes. Nas palavras dele, a expansão do programa reforça o compromisso do banco em se manter como protagonista no sistema de inovação e startups. Então, para você que é investidor do Banco do Brasil ou pretende ser, essa notícia deve ser lida como uma estratégia de defesa e ataque ao mesmo tempo. O setor bancário está gastando bilhões em tecnologia, cerca de 48 bilhões de reais só no ano de 2025, isso de acordo com a própria Ferbabran. E o Banco do Brasil é um gigante, e gigantes costumam ser lentos para inovar. Para não ficar para trás dos concorrentes mais ágeis, como por exemplo o Nubank e o Inter, o Banco do Brasil está usando o Corporate Venture Capital. Mas eu vou explicar. Em vez de tentar criar uma tecnologia do zero dentro de casa, o que demora e custa caro, o banco usa esse fundo para comprar ou investir em quem já faz melhor do que ele e mais rápido também, que neste caso são as empresas mais enxutas, ou seja, as startups. Um exemplo prático é o BB Expenses, ou seja, uma ferramenta de gestão de gastos criada junto à startup PayFi. O banco ganhou um produto novo para vender aos clientes empresariais sem ter que desenvolver o software sozinho, e isso é muito positivo para a ação porque gera novas linhas de receita e ajuda a reter o cliente dentro do ecossistema do banco, aumentando assim a eficiência dele. Imaginem só, pode ser uma iniciativa pequena, ela não tem uma abrangência enorme no nosso mercado e não vai trazer bilhões de reais para o Banco do Brasil. Por outro lado, manter os clientes de alta renda, aqueles que verdadeiramente geram lucros para o banco dentro do próprio ecossistema dele, isso já é valiosíssimo. Afinal, o banco precisa continuar tendo uma carteira de crédito de qualidade. Não adianta nada ter uma carteira de crédito gigantesca, trilionária inclusive, se os grandes clientes estão dando calote no banco. Então, na minha visão, o risco aqui é a eficiência de alocação de capital. Então, investir em startups ou startups é uma atividade de alto risco, muitas delas quebram ou dão pouco retorno. O acionista precisa monitorar se esses 500 milhões de reais vão se transformar em produtos reais que dão lucro, como o próprio BB Expenses que eu acabei de mencionar, ou se vão virar apenas marketing institucional, para dizer que o banco é moderno e sustentável, sem trazer qualquer retorno financeiro para o caixa da companhia. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações BBAS3 estão aqui cotadas a R$
R$18,97, perderam novamente aqui a marca dos R$22, ou seja, pode ter um alerta de perigo aqui. Se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado a respeito do Banco do Brasil, é só deixar nos comentários abaixo. Ainda assim, o banco está desvalorizando 11,36% nos últimos 12 meses, PL barato, 9,84% de uma maneira geral. Para o Banco do Brasil, está até caro, porque a média de segmento de bancos está com um múltiplo de 8 vezes e a própria média do Banco do Brasil nos últimos 10 anos aponta que a média dele é de 6,83. E esses 9,84 simplesmente decolaram em relação à média do banco. Lembrando que o PL, neste caso aqui, que é uma empresa lucrativa, então quanto mais baixo, melhor. E podemos ver que realmente neste ano houve uma decolada. Essa decolada foi clara. Como o PL é o preço dividido pelo lucro, então o PL acabou aumentando porque o primeiro trimestre já foi mais fraco, o segundo trimestre os lucros do banco desmoronaram 60% e não foi muito diferente no terceiro trimestre. Então, por essa razão, como os lucros caíram, o PL decolou. E para os mais atentos, se você pensou, mas Alex, se os preços caíram 11%, por que o PL ainda assim continuou subindo tão forte? Bem, a razão para isso é porque o lucro caiu muito mais forte do que a variação no preço da cotação, indicando com isso que o Banco do Brasil precisaria estar muito mais descontado para entregar o mesmo dividend yield do ano passado. Quanto seria isso? Novamente, deixe nos comentários abaixo que a gente pode fazer aqui uma análise dedicada a respeito do banco para responder questões como essas. Agora, PVP mostra que o banco está 31% abaixo do valor patrimonial e o dividend yield de 7,81% apenas para quem não faz dividendos sintéticos com o Banco do Brasil. Agora vamos falar do Bradesco, que está em um movimento estratégico e muito inteligente, por sinal, ao sair do óbvio, ou seja, apenas emprestar dinheiro. E para entrar na infraestrutura do mercado de carbono, o banco já está agindo, enxergando aqui essa lacuna no mercado e querendo assumir o protagonismo desse assunto aqui. Ou seja, será que o Banco Bradesco realmente encontrou o pulo do gato aqui e ele vai lucrar validando o ar que a gente respira? Bem, vamos entender. Primeiro, é importante que o investidor compreenda o que é o mercado de crédito de carbono. Essa é a nova fronteira do dinheiro global, mas ele vive uma crise de confiança. Recentemente, escândalos internacionais revelaram que muitas certificadoras gringas aprovaram créditos fantasmas, ou seja, venderam a ideia de proteção ambiental que na prática não existia. E isso criou um vácuo de credibilidade no setor. E é exatamente nesse problema que o Bradesco viu uma oportunidade de ouro. Durante a COP30, a conferência do clima da ONU, o Bradesco anunciou o lançamento da primeira certificadora de créditos de carbono brasileira, ou seja, a Ecora. E ela está em parceria com o BNDES e o fundo EcoGreen. Aqui ainda conta com a consultoria da AECOM, sendo parceira técnica do projeto. E para explicar a estratégia, aqui é diferente da concorrência. Enquanto a maioria dos bancos quer apenas financiar projetos verdes, o Bradesco quer ser o cartório que valida esses projetos se são realmente reais. A Ecora vai usar tecnologia e dados geoespaciais para garantir que a floresta preservada ou projeto agrícola realmente está compensando as emissões. A diretora executiva de sustentabilidade do Bradesco, a senhora Silvana Machado, disse claramente: temos a ambição de ser a principal certificadora no Brasil. Para o acionista, é claro, essa notícia é excelente, porque ela mostra que a nova gestão do CEO Marcelo Noronha está ágil e buscando receitas fora da caixinha bancária tradicional, por assim dizer. Ou seja, o que se traduz onde o banco realmente identificou um gap de mercado, ou seja, uma lacuna que ninguém havia preenchido, e com a nova lei do mercado regulado de carbono chegando ao Brasil, a demanda por certificações sérias vai realmente explodir. E ao criar a Ecora, o Bradesco deixa de ver a sustentabilidade como ESG ou ASG em português, ou seja, ambiental, social e governança, para vê-la como business, realmente um negócio aqui para o Banco Bradesco. Tanto é que o banco aumentou sua meta de crédito sustentável para 350 bilhões de reais ainda neste ano de 2025. Ou seja, o banco não está vindo aqui para brincar, não. Ele realmente quer assumir o protagonismo em uma área não explorada e com altíssimo potencial de crescimento. Se você não está de olho no Banco Bradesco, estude esse banco, porque apesar dele ter subido recentemente, ele está muito longe da máxima histórica dele. Banco muito redondo, ou pelo menos está ficando muito redondo neste ano, excelente para fazer dividendos sintéticos, BBDC4 nessa cotação dos R$18,95, valoriza um absurdo, 49% nos últimos 12 meses, mas também recuperando a lucratividade do banco. Quem ficou de fora e não entendeu isso, depois de 3 Fique Preparados que eu trouxe aqui, do primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano de 2025 do Bradesco, ainda não é tarde, mesmo depois de toda essa valorização. Precisa entender como o banco ganha dinheiro, o que ele está fazendo
acontecendo, as melhorias, por que ele saiu de 2023 nesse problema e chegou aqui a novamente a desafiar a máxima histórica aqui da lucratividade do banco, que foi no ano de 2019, de 22,58 bilhões de reais, sendo que nos últimos 12 meses já está em 21,59 bilhões, sem apresentar o quarto trimestre. Talvez ele possa até mesmo superar o ano de 2019, mesmo com as cotações abaixo da máxima histórica. Dica dada, se quiser que eu traga um conteúdo dedicado a respeito do Bradesco, é só deixar nos comentários abaixo. Agora eu vou falar da análise fundamental sobre a dinâmica de preços da commodity do minério de ferro, que acaba carregando o Ibovespa nas costas. A China está mexendo no tabuleiro e o minério de ferro está subindo e mudando o jogo para a Vale. Se alguém ainda não abriu os olhos para esse movimento aqui da Vale, já deveria ter estudado aqui com o ativo virtual, porque eu trouxe o Fique Preparado da Vale há mais de 3 semanas atrás, que é o quadro do ativo virtual que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. O vídeo tem quase 23 minutos falando apenas sobre a Vale, realmente trazendo tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E quando eu chamo a atenção dessa forma para uma empresa, não é para valorizar demais a empresa não, pessoal. Aqui eu estou falando de uma empresa muito organizada, muito sólida, extremamente eficiente e fica eficiente cada vez mais, que está tendo uma valorização monumental e muita gente está ignorando isso aqui, como se não fosse nada. Essa valorização que desde o fundo dela até a máxima, chegou a valorizar mais de 30%. Isso no intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, de agosto para cá. Sem falar o potencial futuro. Os contratos dos futuros do minério de ferro subiram. Isso com a referência em Singapura, superando os 105 dólares a tonelada. Qual o motivo? Bem, a proposta estratégica do governo chinês. Eles querem reduzir as taxas portuárias para empresas estatais, mas com uma condição. A carga deve ficar parada no porto por pelo menos 30 dias. O objetivo aqui é claro, acabar com a estocagem de longo prazo. O governo chinês quer que o minério gire rápido, saia do porto e vire aço, em vez de ficar lá parado servindo de especulação. Então, para o acionista da Vale e da CSN Mineração, com CMIN 3, essa notícia tem um impacto positivo imediato no preço, porque explico de novo. Os analistas estão enxergando aqui que, ao forçar esse giro rápido do minério de ferro, a medida pode restringir a oferta no mercado spot. Para quem não sabe o que significa, o mercado spot nada mais é do que o mercado à vista, que é onde as empresas compram mercadoria para entrega imediata, pagando o preço do dia, sem contratos de longo prazo, é claro. Então, se a oferta está disponível na hora, diminui nos momentos de reabastecimento, o preço tende a subir. Além disso, a notícia cita que a escassez estrutural de finos de minério de ferro, uma das especialidades da Vale, que é o produto triturado de alta qualidade, o que dá suporte aos preços no curto prazo. Então, na minha visão, e eu posso estar errado, deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto, houve um bônus geopolítico aqui. A declaração do Donald Trump de que os laços com a China estão extremamente fortes acalma o mercado financeiro, que morre de medo de novas guerras comerciais que poderiam derrubar os preços das commodities. Mas atenção, nem tudo é festa. O risco aqui está no médio prazo. O relatório ainda avisa que o inverno está chegando no hemisfério norte e na China, o inverno rigoroso paralisa obras e construções, o que acaba desacelerando a demanda pelo aço. Com os estoques de aço acabado, que é o produto final, já estão altos, as siderúrgicas podem comprar menos minério daqui a alguns meses. Então o cenário é: aproveite a alta agora, que é o curto prazo, mas fique atento na desaceleração sazonal que pode vir aí pela frente. Mas de novo, é apenas a minha visão. Atualmente, as ações da Vale com Vale 3, nessa cotação de R$ 65,60, valoriza forte, 18% nos últimos 12 meses. Ele é barato, 9,87. Lembrando que o benchmark de mercado é de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, ou seja, o que a Vale entrega para os seus acionistas. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, uma empresa do tamanho da Vale, referência à nossa Bolsa de Valores e referência mundial também no que ela faz, uma das referências, pelo menos, e que está buscando ser a maior mineradora do mundo, nas palavras do próprio CEO da companhia, um PL deste aqui de 9,87 é realmente muito descontado. O PVP da companhia mostra que ela está 37% acima do seu valor patrimonial, com dividend yield de 7%, mas tende a subir. E se vocês quiserem, trago também um vídeo dedicado para falar dos dividendos extraordinários que a empresa pode pagar ainda neste ano. E por falar neste ano, parece que a Neo Energia vai deixar a nossa Bolsa de Valores com uma OPA bilionária. Ou seja, a Neo Energia, com Neo E3, está de saída da nossa Bolsa de Valores, ela vai ser delistada. E a dona da empresa quer comprar a sua ação por R$ 32,50. Será que é a hora de vender? Bem, essa história aqui até já estava desenhada. Em setembro, a empresa que controla a Neo Energia, a gigante espanhola de energia, e que aliás detém 83,8% das ações da Neo Energia, comprou parte da Previ,
que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, por 12 bilhões de reais. E com essa compra, a espanhola passou a ser dona de quase 84% da empresa. Só sobraram nós, os minoritários, com cerca de 16% das ações no mercado. Era questão de tempo até que eles quisessem realmente o bolo todo. E parece que decidiram pelo bolo todo. A ideia agora é que a Iberdrola, essa empresa de energia gigantesca, está oferecendo R$ 32,50 por ação para comprar os papéis da Neo Energia, que estão ainda em circulação no mercado, com o Neo E3. Mas antes eu vou só explicar que o OPA é a oferta pública de aquisição. É quando o controlador diz: eu quero comprar todas as ações que estão na mão do mercado para me tornar o único dono da empresa e parar de negociar ela na Bolsa de Valores. Então essa é a oferta dos R$ 32,50 por ação. A justificativa é de sempre: cortar os custos de manter uma empresa listada na B3, que inclusive são altíssimos, e ter mais flexibilidade para gerir o negócio sem ter que dar satisfação trimestral ao mercado. Muita gente que acha que é simples abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores e receber rios de dinheiro. Pessoal, não é assim que funciona não. Aliás, nossa Bolsa de Valores tem tantas empresas que ainda estão tão subvalorizadas que acontece um negócio desse aqui. O controlador da empresa prefere comprar todas as ações que estão em circulação porque ele considera que a ação está tão subvalorizada no mercado que simplesmente não compensa mantê-las lá. Ano após ano, a ação não engrena, não continua valorizando e simplesmente fica caro demais para a empresa manter a empresa listada na Bolsa de Valores. Isso mostra que o Brasil ainda tem muitas questões para superar e muitos especuladores investindo. Estão faltando pessoas, como provavelmente você que está assistindo o Ativo Virtual, que são investidores de longo prazo. Então, na minha visão, essa aqui é uma proposta bem justa e positiva para o minoritário. Por quê? Tag along na prática, onde estamos vendo a espanhola oferecendo a você, pequeno investidor, o mesmo preço que pagou para o gigante fundo de pensão Previ, ou seja, R$ 32,50. Muitas vezes o minoritário recebe menos, mas aqui o tratamento foi igual. E a cereja do bolo é que o valor dos R$ 32,50 será corrigido pela taxa Selic até o dia da liquidação, ou seja, a data do pagamento efetivamente. Com a Selic alta, seu dinheiro continua rendendo enquanto a burocracia se desenrola. E o valor, inclusive, é superior ao fechamento do mercado na data do anúncio, que aconteceu quando as ações estavam cotadas aos R$ 30,10, ou seja, no final da última sexta-feira, dia 21. Mas é importante lembrar que o risco aqui é o fim da linha, ou seja, é ficar órfão de uma boa empresa. A Neo Energia é uma excelente pagadora de dividendos e tem ativos de qualidade. Então, ao fechar o capital, você perde a chance de ser sócio desse crescimento futuro. Se você achava, por exemplo, que a ação valia R$ 40, R$ 50, dificilmente você vai conseguir brigar por um preço maior do que este. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações da Neo E3, essa cotação dos R$ 30,10, valorizam muito forte, 67,30% nos últimos 12 meses, PL barato, 8,87%, PVP apenas 8% acima do valor patrimonial, estava entregando dividend yield de 2,57%, mas com toda essa valorização, o dividend yield realmente fica pouco relevante. Agora vamos falar da Neo Energia, que está no olho do furacão desde que anunciou a fusão com a AES Brasil. E essa operação transformou a empresa em uma gigante de geração de energia, uma das maiores do país inclusive, mas trouxe como consequência um endividamento muito pesado. A ação já valeu R$ 16 em 2022 e hoje luta para ficar nos R$ 12. Neste cenário de preços baixos, o Conselho de Administração da empresa aprovou um novo programa de recompra de ações, o que faz todo sentido. Afinal de contas, se nem eles acreditarem no projeto da empresa, não vai ser o mercado que vai acreditar. Agora, a empresa vai ao mercado adquirir 450 mil papéis. Sim, são 450 mil ações Auri 3. E o prazo para fazer isso é curto, apenas 30 dias. As ações compradas podem ser mantidas em tesouraria, vendidas depois ou simplesmente canceladas, o que aumentaria a sua participação percentual na empresa. Aqui é importante citar e ser muito sincero e analítico também com você que está assistindo o Ativo Virtual. Embora a manchete diga recompra de ações, soe bonito, o tamanho deste programa é realmente tímido, quase simbólico. Estamos falando de apenas 0,14% do total de ações que estão em circulação na Bolsa de Valores. Mas na minha visão, esse é um volume pequeno demais para fazer o preço da ação subir por pressão de compra. Então, qual seria o objetivo? É sinalização, ou seja, a diretoria está tentando passar um recado para o mercado. Nós achamos que a ação nesse patamar dos R$ 12 está barata demais, tanto que vamos comprar um pouco. É uma tentativa de mostrar confiança no futuro da companhia após a fusão, tentando estancar o pessimismo do mercado. Então, realmente o risco aqui é um elefante na sala, porque o mercado está pessimista com um risco que tem nome e sobrenome, que é a alavancagem financeira. A Auri Energia com a Auri 3 nessa cotação dos R$ 11,89 valoriza ainda forte, 15,70% nos últimos 12
12 meses. O PL é negativo, mostrando que a empresa está com os lucros negativos, ou seja, é prejuízo. Afinal de contas, o PL só tem um lado que pode ser negativo, porque de um lado temos o valor de mercado e do outro a lucratividade da empresa. Como o valor de mercado não pode ser negativo, o menor é zero, então só pode ser o lucro. Por isso que está menos 9 vezes. PVP mostra que a empresa está 1% acima do valor patrimonial, com o dividend yield realmente muito baixo. Afinal de contas, empresas que não são lucrativas não pagam dividendos. E agora vamos falar desse fundo imobiliário. Aqui é o TRXF11, que está indo às compras. Compra essa multimilionária, 140 milhões de reais, revertidos aqui em 14 agências da Caixa e do Santander. Se você acompanha o TRX Real Estate, que é o TRXF11, sabe que a especialidade da casa sempre foi o varejo de grandes superfícies, como lojas do Açaí e Pão de Açúcar, e com contratos atípicos de longuíssimo prazo. Porém, o fundo decidiu diversificar. Ele aproveitou sua 12ª emissão de cotas para adicionar um novo sabor ao portfólio. Esse que é a aquisição das agências bancárias que estão bem localizadas. O TRXF11 assinou o compromisso para comprar essas 14 agências por 140 milhões de reais. Estamos falando de quase 20 mil metros quadrados de área locável. Estão espalhadas por 8 grandes centros, incluindo endereços Prime em São Paulo, como a Vila Madalena, e dentro de shoppings importantes no Rio e na Bahia também. Então, na minha visão, o grande destaque dessa operação se resume a um número de 10,16%. Esse é o cap rate médio da aquisição. E eu vou explicar. Cap rate, que é o capitalization rate, é a taxa de retorno que o aluguel do imóvel gera sobre o preço que foi pago por ele. E o cap rate de 10,16% ao ano, vindo de inquilinos com um risco de crédito baixíssimo, ou seja, Santander e governo, ou seja, Caixa Econômica, é considerado muito acima da média do mercado atual. E o gestor Gabriel Barbosa acertou ao focar na localização e no perfil institucional. Ou seja, as agências da Caixa, por exemplo, dificilmente fecham porque funcionam como postos de atendimento do governo para FGTS, Bolsa Família e outros. Isso garante um fluxo de pessoas constante, blindando o imóvel contra a digitalização dos bancos. Além disso, como os imóveis são menores, tickets menores, é mais fácil vender um deles individualmente no futuro, se precisar fazer caixa rapidamente, o que chamamos de reciclagem de portfólio. Mas atenção, a notícia cita que são contratos típicos, com prazo médio de 5 anos. Diferente dos contratos atípicos, que o TRXF11 costuma ter com supermercados e que duram de 10 a 15 anos sem revisão, o contrato típico permite uma ação de revisão a cada 3 anos. Atualmente, o TRXF11, nessa cotação dos R$ 11,78, entrega um dividend yield interessantíssimo de 13,27% nos últimos 12 meses. O PVP está justo e a liquidez média diária é muito interessante, quase 8 milhões de reais. E ainda por cima está valorizando quase 11,5% nos últimos 12 meses. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.